Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como estão aí no último mês do ano de 2025, né? Já estamos findando mais um ano, né? Tudo passando muito rápido, né? Tudo muito depressa, muito rápido. Deus está abreviando os dias, né? E como nós estamos aí no mês de dezembro, finalzinho, último mês do ano, muitos estão aí, né, preocupados, muitos nem estão preocupados com os acontecimentos, com os avisos de Deus, com os sinais de Deus no céu, no mar, né? Porque a Bíblia fala sobre o bramido do mar, né? E tem acontecido bramido nos mares por aí, amados, né? São tempestades, pedras enormes que até então, né, nem tinha, né? E nesse nosso tempo, nessa nossa época agora, nesse nosso, né, nossa era, nosso tempo, né, que estamos vivendo agora. Nunca vi pedras de gelo enormes, quase igual aquelas bolinha de ping-pong, ou muitos estão falando que é igual ovo. Então, são pedras enormes que estão estragando muitos lugares, devastando muitos lugares onde tem passado, né? Então, são sinais, né, que Deus está mandando. Então, muitos querem homenagear uns aos outros, comemorar o Natal, porque isso aí é apenas fictícios, né? São meios para as pessoas venderem as lojas, né? Ganharem dinheiro em cima disso aí e fazer as pessoas muitas vezes até endividar com ilusões, né? De apetrechos, árvores de Natal e coisas de Natal, né? Porque isso é uma idolatria tremenda, e Deus não se agrada disso. Então, aí as pessoas ficam aí loucos procurando enfeites e enfeitar a casa e as cidades enfeitadas, as luzinhas, né? Mas isso aí são belezas falsas, né? E momentos, às vezes, muitas vezes falsos, porque às vezes as pessoas ficam de mal, nem se veem, às vezes nem vai na casa de um ou outro, né? Parentes mesmo, nem vão na casa um do outro. Às vezes parentes distantes, assim, quando só vai quando fica sabendo que a pessoa morreu. Parente morreu, com o tio ou irmão. Aí vai, quando morreu. Ai, vixe, aí acha tempo. Falta do serviço, né? Aí vai visitar aquele ente querido que já morreu, sendo que poderia visitá-lo ou visitá-la enquanto estava vivo, porque o que nós temos que fazer é enquanto nós estamos vivos, né? Porque depois que morrer, né, não adianta mais. A pessoa não vai estar mais vendo a gente muitas vezes, né? Porque a gente anda com um tempo tão assim corrido que não dá nem tempo de visitar, muitas vezes até filhos, pai, filhos, né? Mãe, ainda mais os outros parentes ainda, né? Os outros parentes, né? Tios, primos, né? Avós. O tempo é tão corrido que a gente não está tendo muito tempo para nada. Então, eu quero estar meditando aqui a palavra do Senhor. Passou a folha aqui, peraí. Quero estar meditando aqui na palavra do Senhor com os amados em Isaías 24, capítulo 24. Olha, o Senhor vai castigar o mundo. Eis que o Senhor vai devastar e dessolar a terra. Vai transformar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com seu senhor,
com a serva e a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta, com o que toma emprestado, com o credor, com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha. Enfraquecem, tá ventando um pouquinho aqui. A terra pranteia e murcha, né? O mundo enfraquece e murcha. Enfraquece os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam estatutos, olha aí, amados, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, os moradores da terra serão queimados, olha aí, meus amados, e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou com alegria da harpa, e já não bebe vinho entre as nações, bebidas fortes é amarga para os que a bebem. A cidade caótica está demolida, e todas as casas estão fechadas, e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas, todo o riso desapareceu, a alegria foi banida da terra, na cidade só restou a desolação, e o portão está em pedaços. E o que acontecerá na terra no meio dos povos? Glória a Deus, aleluia. Vamos ver se vai continuar aqui. Não é só até ali mesmo, amados. Então, como eu estava dizendo para os nossos, para todos nós, né? A Bíblia é a palavra do Senhor, não é, meus queridos? É Deus falando conosco, é a palavra de Deus. Então, nós muitas vezes ignoramos a Bíblia, né? Deixa ela lá na estante, ou deixa aberto no criadinho, né? Ou deixa perto da cama, né? Na estante, sei lá, ou num lugar qualquer, né? Empoeirando. Mas a palavra de Deus é para a gente ler, examinar as escrituras, não é? É o nosso alimento de cada dia. Está escrito na palavra do Senhor, examinar as escrituras e cuidar de ter nelas a vida eterna, né? Então a Bíblia continua a mesma desde sempre, desde o começo. Embora muitos modernizaram, mas ela continua a mesma, né? As escrituras. E às vezes as pessoas falam, isso, as pessoas que estão muito modernos agora, falam, isso aí veio ultrapassado, essas coisas, esses costumes, que proíbe tudo, não pode fazer nada, tudo é pecado. Não, meus amados, a própria Bíblia nos diz que nós temos que ser diferentes, os que servem a Deus. Aquele que serve a Deus tem que ser diferente dos que não servem a Deus. E está escrito ainda, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o povo de Deus que aceita Jesus Cristo, ele tem que viver uma vida diferente. Aí Jesus vivia de qualquer jeito. É igual a Jesus que muitos estão comemorando agora, né? Vai comemorar agora o nascimento de Jesus, mas não sabe, muitos nem sabem a história de Jesus, né? Aonde ele nasceu, o porquê que ele nasceu, pobre, da família mais simples, mais humilde de Belém, de Judá, né? De lá, de Nazaré, de Judá, né? De onde ele veio, a família dele era a mais pobre, a mais simples, os mais humildes, né? Ele não veio rico, igual muitas pessoas priorizam riqueza, bens, carro, casa, roupas, igual muito agora nesse final de ano, né? Ao invés de as pessoas se voltarem para Jesus
e obedecer a Jesus e aceitar Jesus Cristo, porque o foco foi esse. Ele veio e foi para nos ensinar o caminho e a gente obedecer, seguir Ele, né? Disse Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E também disse Jesus, sede santos, porque eu sou santo. Também, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, o que é? Nós temos que comemorar, apesar que essa data não é a data certa, né? Mas nós temos que comemorar o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, para o nosso bem. Que Ele não veio aqui à toa, né? Ele não veio aqui para nós ficar aqui pintando e bordando nesse mundo aqui, usando tudo quanto é coisa que não presta, fazendo tudo quanto é coisa errada, e depois quando a coisa aperta, quando a pessoa fica doente, aí lembra de Deus. Porque quando tá tudo numa boa festa, é bebida, é festança, ninguém lembra de Deus, né? Ninguém lembra de agradecer ao Senhor. Oh, meu Deus, eu te agradeço por mais esse ano, né? Por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela saúde. Olha, a nossa cidade mesmo, Franca, interior de São Paulo, que é a minha cidade, a nossa cidade, é uma cidade maravilhosa, abençoada por Deus, embora tem muitas pessoas que são idólatras, né, na nossa cidade, que adoram outros deuses, e Deus fica muito triste com isso, porque nós não temos que adorar outros deuses, nós temos que adorar somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Só Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa glória. E o único intercessor entre nós e Deus é o Espírito Santo. Foi o que Jesus veio falar. Jesus veio pregar que quem vê Ele vê o Pai. É uma trindade, né? Então, quando Ele foi, Ele deixou o Espírito Santo. Então, quem intercede nós e Deus é o Espírito Santo, não é uma imagem, não é? Não é você ficar com o joelho dobrado para uma estátua, para um trem que nem te ouve, nem nada, nem se move, feito de mão humana. Nós temos acesso direto com Ele. É só nós, tudo que nós falamos, Ele vê, eles veem. Ele, os anjos, os olhos, tem bastante olhos nos monitorando dia e noite. Deus vê tudo. O Senhor vê tudo, o Espírito Santo vê tudo, os anjos da guarda vê tudo, né? E ao derredor também, o outro lá, os outros lá do mal também vê tudo que nós praticamos. Aí quando a gente está tudo numa boa, na bebedice, no dinheiro, igual agora, no final do ano, todo mundo com seus dinheiro, né? E já vai o quê? Gastar, beber, né? Adorar a Deus não vai não, servir a Deus, né? Viver uma vida de consagração, uma vida separada, né? Não que a gente não é da moda do outro. A gente está aqui nesse mundo, nós somos sujeitos a erros, a falhas, mas nós temos que separar o bem do mal, porque aquilo que a gente for fazer que desagrada a Deus, nós não podemos fazer, porque Deus não se agrada que nós fazemos as coisas mundanas, né? Usamos coisas mundanas, coisas indecentes, coisas imorais, bebidas fortes que só traz briga, problema, contenda. Deus não está nisso. Deus não está nessas bagunças, né? Agora, quando a gente cai enfermo, cai doente, cai no leito de enfermidade, cai em problemas, em até uma separação, uma traição, qualquer coisa maligna, quem que nós vamos buscar? Quem que nós vamos procurar? Para quem que nós vamos pedir o socorro? Ao nosso Deus, não é para Ele? Bom, é o certo, né? Melhor pedir socorro para Ele do que para a imagem, para outros deuses, né? Mas então, quer dizer, eu quero dizer assim, é certo sim, nós procurar, mas não só nas horas de aperto, nas horas de gratidão, nas horas que está tudo bem, né? Nas horas de adorar e glorificar o santo nome do Senhor, que nós precisamos fazer. Glorificar Ele, adorar Ele, só Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Porque isso aqui vai acabar, meus amados. Assim que a igreja, que Jesus vir nas nuvens, que os anjos descerem aqui, arrebatar o povo, a igreja, o povo dele, aí quem vai dominar aqui é o anticristo. Aí essas coisas que está escrito aqui, ó, vocês podem procurar ler também Apocalipse, vai acontecer muitas tragédias, depois que a igreja sair daqui, vai acontecer muitas tragédias nesse mundo, vai acontecer, vai acabar esse mundo aqui, vai acabar. Viu, meus amados?
Então vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, porque a porta da graça vai ser fechada. Então, lembremos do Senhor Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, também da morte dele, que foi por nós. Porque ele veio aqui, nasceu, viveu exclusivamente para nos ensinar o caminho, para nos exortar, para mostrar, né, que ele é filho de Deus, que ele veio, às vezes fala, ai, Jesus morreu. Não, a morte de Jesus foi para nos salvar. Porque se não fosse a morte dele, nós estaríamos perdidos. Não teria ninguém para nos socorrer desses demônios, dessas malignidades desse mundo. Então eu falo para vocês, para mim, para vocês, vamos se apegar no Senhor, vamos segurar firme e seguir o caminho dele e obedecer, né? E procurar sair das coisas ruins desse mundo, do mal, e fazer as coisas indecentes que desagradam ao Senhor, né? Para que a gente possa ser salvo, porque vai haver o arrebatamento, vai haver o grande arrebatamento, vai acontecer no mundo todo. Vocês examinam a Bíblia em Apocalipse, leia a Bíblia, tá, meus amados? A Bíblia continua a mesma, embora muitas igrejas, muitos pastores liberaram o pecado, deixou o pecado, a vaidade, os mundanismos entrar nas igrejas, mas a Bíblia é a mesma. A Bíblia continua igualzinho. E está escrito nela ainda, ai daqueles que aumentar ou diminuir qualquer coisa das Santas Escrituras. Será aumentado ou diminuído da vida deles. Entendeu? Então, a Bíblia continua a mesma, né? Então, a gente tem visto aí, ó, as igrejas estão afofando o pecado dentro da igreja. A tudo que os mundanos estão usando, as pessoas que dizem ser crente estão usando. Isso não tem agradado a Deus. O Espírito Santo está triste. O Espírito Santo está triste porque não está tendo santidade, né? Muitas igrejas nem mesmo têm o Espírito Santo, já nem entra mais, porque é tanto mundanismo, tanta vaidade, que nem o Espírito Santo está lá mais, porque olha, de primeiro tinha tantas coisas, milagres, curas, libertação, salvação, agora não tem mais. Agora as igrejas virou dança, virou folclore, dança, coisas que não agradam o Senhor, teatro, né? E só louvor, 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 louvor e o mundanismo. E as irmãs com as roupas indecentes, né? Com sensuais, os irmãozinhos também com as calças sensuais, né? Então, meditemos, amados. Meditemos, vamos voltar para o primeiro amor. Vamos voltar para o primeiro amor, que é modernismo. Deus não está nisso, não. Deus não está nisso, meus amados. Então, o Natal está aí, né? Muitos estão comemorando, muitos acham que Natal é ficar dando presente um pro outro, fazer dívida, ficar comprando coisas, enfeites. Não. O Natal é comemorar o nascimento de Jesus Cristo, que ele veio para nos salvar. O nascimento e também a morte dele, porque ele veio para nos salvar, para nos levar, né, para o arrebatamento, né, para sim, lá no céu sim, né? Agora aqui vai ser tudo destruído, viu? Vocês prestem atenção, vamos prestar atenção, porque ai daqueles crentes, aqueles crentes mornos, mundanos que ficarem aqui. Ai, eu digo por mim, eu não quero, meus amados, pelo amor de Jesus Cristo. Eu quero viver uma vida santificada, porque eu não quero ficar, porque vai ser muito triste, vai ser muita destruição. Meditemos nisso, viu, meus queridos? Meditemos. Fiquem na paz. Eu desejo um abençoado término de ano para todos nós, viu? E que Deus preparar o ano que vem a gente ainda estar aqui, um abençoado começo de um outro ano, né? Mas o cerco está apertando, viu, amados? O cerco está apertando, viu? Vamos ficar firmes. Volta para o Senhor Jesus Cristo. Volta para o caminho estreito. Amém?